Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana. Arro, aqui Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Omulu ou Obaluayê. Mas antes da gente falar sobre essa divindade, é importante lembrar vocês, para já deixando aqui o like, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então deixa aqui seu like, conta pra mim nos comentários se você cultua Omulu, Obaluayê, se você cultua os dois juntos, se você acha que são divindades separadas. Vai contando aqui pra mim que durante o vídeo a gente vai desenrolar essa questão, tá? Outra coisa, né? Conta como que é seu culto. Você é de alguma religião de matriz africana? Conta aqui pra mim, tá? Ainda mais, se você gosta do meu trabalho, quiser e puder ajudar, você pode ajudar enviando um super chat, enviando um super sticker, um valeu demais, se tornando um membro do clube de canais, né? Se tornando um membro aqui do canal para poder reforçar, né? Fortalecer meu trabalho, ou ainda até mesmo enviando um Pix. A chave está aqui embaixo, na descrição do vídeo, pode ser de qualquer valor. Todo valor vai acrescentar, vai ajudar, vai fortalecer para que eu possa trazer sempre mais informações, me dedicando mais ao canal aqui para vocês, tá? Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre Obaluayê ou Omulu. Bem, Obaluayê, Babaluayê, Abaluu, Abaluê, Abaluiaí. Deixa eu tentar falar esse nome, peraí. Abaluiaê, Obaluayê ou Iorimá, ou ainda Omulu, é o orixá da cura sobre as doenças, da cura em todos os seus aspectos. É um orixá também da terra, está relacionado à terra quente e seca, como o calor do fogo e do sol, da saúde, dos feitiços, do respeito aos mais velhos e protetor da saúde. É chamado sempre que necessário afastar as enfermidades. Todo esforço para manter o equilíbrio mental, físico, emocional ou espiritual também é uma forma de cultuar esse orixá. A adoração de Obaluayê, às vezes eu vou falar aqui no vídeo Obaluayê ou Omulu, tá? Entendam que é a mesma divindade aqui, tá? A adoração a Obaluayê é frequentemente associada à própria terra e até mesmo seu nome identifica-o com a própria terra. Omulu é visto com muito cuidado pelos praticantes das religiões afro-brasileiras, pois essa divindade tem o poder de dominar os territórios da cura e da enfermidade. Tanto no candomblé quanto o Obaluayê na Umbanda seria um sinônimo de temor, porque ninguém esconde nada desse orixá. Ele é capaz de enxergar qualquer detalhe da vida de uma pessoa, além de ser considerado o deus da varíola. Segundo a lenda, pessoas que sofrem de varíola receberam-na como uma espécie de castigo por alguma desobediência a ele. Senhor dos espíritos, mediador entre o mundo material e espiritual, sua significância vai muito além da aparência. Ele conhece a tristeza e as dores como ninguém e é a prova de que tudo pode ser superado se tiver coragem de seguir em frente e vontade de viver. A proximidade de Omulu com as doenças pode ser vista em uma das suas mais recorrentes representações imagéticas. Pelo fato de carregar no corpo chagas das doenças que possui, Omulu aparece todo encoberto por um enorme chapéu feito das fibras desfiadas do dendezeiro. Sua veste é simbolizada com a palha e esconde os mistérios da vida e da morte para muitos segmentos religiosos. Omulu anda sempre curvado, carregando o xaxará, um bastão feito de palha e conchas. O capuz de palha da costa, ou dendezeiro, né, chamado Azi, cobre o rosto de Obaluayê para que os seres humanos não olhem de frente, já que olhar diretamente para o próprio sol pode prejudicar a visão. A história de Omulu explica a origem dessa roupa enigmática, que possui um significado profundo relacionado à vida e à morte. O Azi, ou esse capuz, né, guarda mistérios terríveis para simples mortais, revela a existência de algo que deve ficar em segredo, revela a existência de interditos que inspiram cuidado, medo, algo que só os iniciados no mistério podem saber.
Desvendar o Asi, a temível máscara ou capuz de Omulu, seria o mesmo que desvendar os mistérios da morte, pois Omulu venceu a morte. Debaixo da palha da costa, Obaloaiê guarda os segredos da morte e do renascimento que só podem ser compartilhados entre os iniciados. Obaloaiê é um termo iorubá que significa o rei que é senhor da terra. Obá, rei, Olu, senhor, Aiê, terra. Ele é conhecido como Rei das Almas do Aiê, Senhor das Almas. É também conhecido como Babá Iboná, ou Pai da Quentura. Ilê Igbona, terra quente. Olode, Senhor do exterior, aquele que é cultuado do lado de fora. Na África, são muitos os nomes de Omulu que variam conforme a região. Entre os Tapas, era conhecido como Chapanã. Entre os Fon, era chamado de Sapata Ainon, que significa dono da terra. Já os Yorubais o chamam de Obaloaiê e Omulu. O lugar de origem de Obaloaiê é incerto, mas há grandes possibilidades de que tenha sido em território Tapá ou Tapa, ou ainda Nupê. Se essa não é sua origem, seria pelo menos um ponto de divisão de crença. De acordo com uma lenda, Obaloaiê era originário de Empé ou Tapá e havia levado seus guerreiros em expedição aos 4 cantos da terra. Uma ferida feita por suas flechas tornava as pessoas cegas, surdas ou mancas. Obaloaiê Chapanã chegou assim no território Mahi, no norte do Daomé, batendo e dizimando seus inimigos, e pôs-se a massacrar e a destruir tudo o que encontrava à sua frente. A terra dos Mahis abrangia as cidades de Savalu e Dassa Zumê. Quando souberam da chegada iminente de Chapanã, os habitantes dessa região apavorados consultaram um adivinho. E assim ele falou, abre aspas, o grande guerreiro chegou de Empê, aquele que se tornará o senhor do país, aquele que tomará essa terra rica e próspera chegou. Se o povo não aceitá-lo, ele o destruirá. É necessário que supliquem a Chapanã que vos poupe. Façam-lhe muitas oferendas, todas que ele goste. Inhame pilado, feijão, farinha de milho, azeite de dendê, picadinho de carne de bode e muita, muita pipoca. Será necessário também que todos se curvem diante dele, que o respeitem e o sirvam. Desde que o povo o reconheça como pai, Chapanã não o combaterá, mas protegerá a todos. Fecha aspas. Quando Chapanã chegou conduzindo seus ferozes guerreiros, os habitantes de Savalu e Dassa Zumê reverenciaram-no, encostando suas testas no chão, e saudaram-no. Toto-um, atotô, respeito e submissão. Chapanã aceitou os presentes e as homenagens, dizendo, está bem, eu os pouparei. Durante minhas viagens, desde Empê, minha terra natal, sempre encontrei desconfiança e hostilidade. Construam para mim um palácio. É aqui que viverei a partir de agora. Chapanã instalou-se assim entre os Mahis. O país prosperou e enriqueceu, e o grande guerreiro não voltou mais a Empê, no território Tapá, também chamado Nupê. Apesar dessa escolha, Chapanã continua a ser saudado como Kabiesi Olutapá Lempé, ou Rei de Nupê em país Empê. Quando Chapanã instalou-se entre os Mahis, recebeu em uma nova terra o nome de Sapatá. Aí também era preferível chamá-lo Ainon, o senhor da terra, ou então Gerolu, o senhor das pérolas. O fato de ser chamado Gerolu e Ainon causou mal-entendidos entre Sapatá e os reis do Daomé, pois eles também usavam esses títulos. Enciumados, os Geloru de Abomei expulsaram várias vezes Gerolu Ainon do Daomé e obrigaram-no a voltar transitoriamente à terra dos Mahis. Gerolu Ainon vingou-se. Vários reis daomeanos morreram de varíola. O culto de Sapatá, a versão Fon de Chapanã, teria seu lugar de difusão na região Mahi, na aldeia chamada Pingli Vedji, perto de Dassa Zumê, porém trazido pelos Nagôs.
Pesquisas feitas a respeito de Sapatá Ainon, o dono da terra, entre os Fon, ajudam a compreender as relações de Chapanã Obaluayê, o rei dono da terra, para os Yorubais, com Nanã Buruku, considerada sua mãe no Brasil. Já tem vídeo sobre Nanã aqui no canal também. É só dar uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas que você vai encontrar. Em Abomey, conta-se que Nanã Buruku, ou Nanã Buruquê, era a mãe de um casal, Corroço e sua mulher Nioue Ananu, que são os pais de todos os Sapatá, senhores de muitas doenças temíveis. Em Daçazumê foi contada uma história sobre a origem de Sapatá Chapanã. Abre aspas. Um caçador Molusse, iniciado de Omulu, viu passar no mato um antílope, ou agbanlim. Tentou matá-lo, mas o animal levantou uma de suas patas dianteiras e anoiteceu em pleno dia. Pouco depois a claridade voltou, e o caçador viu-se na presença de um Aziza, Arone em Iorubá, que declarou ter intenção de dar-lhe um talismã poderoso para que ele colocasse sob um montículo de terra que deveria ser erguido defronte à sua casa. Deu-lhe também um apito, com o qual poderia chamá-lo em caso de necessidade. 7 dias depois, uma epidemia de varíola começou a assolar a região. O Molusse voltou à floresta e soprou o apito. Aziza apareceu e disse-lhe que aquilo que lhe dera era o poder de Chapanã e que era preciso construir para ele um templo e que todo mundo deveria, doravante, obedecer ao Molusse. Foi assim que Sapatá, no caso, não Chapanã, instalou-se em Pinguinivedji. As proibições em relação a Sapatá são o agbalim, ou seja, o antílope que a gente falou aqui anteriormente, a galinha da Angola, ou sonu, um peixe chamado sozogulo, cujas espinhas são atravessadas, e o carneiro. As oferendas indicadas para Sapatá são os cabritos, galos, feijão e inhame. Mas voltando ao culto de Chapanã Obaluayê, haveria 2 Chapanã, o que já foi referido de origem Tapá, que ele chama de Sapatá ou Chapanã Airô, e o outro que teria ido a Oió, vindo do Daomé, que ele chama de Chapanã Boku, aproximando-se assim de Nanã Buruku, o que testemunharia os laços existentes entre Obaluayê e Nanã Buruku. Existe uma confusão muito grande a respeito de Chapanã Obaluayê, Omulu e Molu, que se misturam em alguns lugares e em outros são deuses distintos. O que dificulta o problema vem do fato de que Nanã Buruku é igualmente confundida com eles. Eis alguns oriki de Chapanã sob o nome de Omulu, reconhecidos em Queto e Abeokutá, abre aspas. Meu pai, filho de Savé Opara. Meu pai que dança sobre o dinheiro. Ele dorme sobre o dinheiro e mede suas pérolas em caldeirões. Caçador negro que cobre o corpo com palha da costa. Não encontrei orixás que façam com ele uma roupa de pele adornada com pequenas cabaças. Não queremos falar mal de alguém que mata e come gente. Veremos voltar na estrada do campo o cadáver inchado daqueles que insultam o Omulu. Ninguém deve sair sozinho ao meio-dia. Fecha aspas. Essa última saudação é uma alusão ao nome de Olodé, proprietário do exterior, o que está fora das casas, dando ao Omulu e a sua presença habitual nas ruas em horas de sol intenso ao meio-dia, e o perigo que podem correr as pessoas desprovidas de talismãs protetores. A mãe de Omulu pode ser Olu. Também se diz que é filho de Nanã Buruku e originário, como ela e Oxumaré, do país Marri. Os pejis dessas 3 divindades são, por esse motivo, reunidos numa mesma cabana, separadas dos outros orixás. O irmão de Omulu Obaluayê seria Xangô. Conta a lenda que Omulu nasceu com o corpo coberto de chagas e foi abandonado pela sua mãe, Nanã Buruku, na beira da praia. Nesse contratempo, um caranguejo provocou graves ferimentos na sua pele. Iemanjá encontrou aquela criança e criou-a com todo amor e carinho. Com folhas de bananeira, curou suas feridas e pústulas e transformou a criança num grande guerreiro e hábil caçador que se cobria com palha da costa, ou icó,
não porque escondia as marcas de sua doença, como muitos pensam, mas porque se tornou um ser de brilho tão intenso quanto o próprio sol. Em algumas lendas, ele anda sempre envolto com esse manto de palha da costa que cobre dos pés à cabeça, visando ocultar as deformidades do seu corpo. E foram estas mesmas deformidades que o levaram a ser abandonado por sua mãe Nanã, quando ainda bebê, segundo outra raiz aqui, né, de pesquisa. Por essa passagem, o caranguejo e a banana prata se tornaram os maiores Ewo de Obaloaiê. Obaloaiê, rei dono da terra, ou Omulu, filho do senhor, são os nomes geralmente dados a Chapanã, deus da varíola e das doenças contagiosas, cujo nome é perigoso ser pronunciado. Melhor definindo, ele é aquele que pune os malfeitores e insolentes, enviando-lhes a varíola. Acredita-se que Obaloaiê e Chapanã são a mesma divindade, por serem relativamente semelhantes, mas mesmo assim com algumas diferenças. Enquanto Chapanã é o orixá que foi criado por Olodumare e desceu para o Aiê para ajudar a criar o mundo, Obaloaiê é o homem que teve uma vida própria, normal, mas que se tornou orixá pelos seus poderes, iguais aos de Chapanã, e pela sua sabedoria também, né? Pelos seus poderes e sabedoria. Outra teoria é que Obaloaiê seria uma encarnação de Chapanã. Tem-se então que seu verdadeiro nome seja Chapanã, em Yorubá, varíola, que é o verdadeiro nome desse orixá, que dizer esse nome poderia causar varíola àquele indivíduo, ou até mesmo causar uma epidemia de varíola na cidade. Portanto, esse nome era usado somente durante os rituais litúrgicos. O culto ao Obaloaiê, assim como o de Nanamburucu, parece fazer parte de sistemas religiosos pré-Oduduá. Nenhum nem outro consta da lista dos companheiros de Oduduá quando de sua chegada a Ifé, mas algumas lendas de Ifá dizem que Obaloaiê estava já instalado em Oque-Itaci antes da chegada de Orunmilá, que fazia parte daquele grupo. A antiguidade dos cultos de Obaloaiê e Nanã, frequentemente confundidos em certas partes da África, é indicada por um detalhe no ritual dos sacrifícios de animais que lhes são feitos. Esse ritual é realizado sem o emprego de instrumentos de ferro, indicando que essas duas divindades faziam parte de uma civilização anterior à Idade do Ferro e à chegada de Ogum, que veio com Oduduá. Algumas lendas falam de Obaloaiê e Nanamburucu contra Ogum. Eu falo isso no vídeo de Nanã, inclusive aqui no canal, tá? Já tem vídeo sobre Ogum aqui no canal, também na playlist sobre os deuses e deusas, e sobre Iemanjá, que eu falei anteriormente, também já tem vídeo aqui, tá? Os primeiros recusam-se, ou melhor dizendo, Obaloaiê e Nanã, recusam-se a reconhecer a antiguidade do deus do ferro como sendo anterior a deles próprios, e, em consequência, recusam-se a servir-se do ferro em suas atividades. Essa disputa entre divindades poderia ser interpretada como choque de religiões pertencentes a civilizações diferentes, sucessivamente instaladas no mesmo lugar e datando de períodos respectivamente anteriores e posteriores à Idade do Ferro. Poderia também ser consequência da diferença de origem dos povos vindos, uns do leste com o Duduá e outros do oeste, anteriores a esse acontecimento. Obaloaiê é estreitamente relacionado a Exu e Xangô. Já tem vídeo aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas, tanto sobre Exu como sobre Xangô. O castigo de Obaloaiê, como o de Xangô, é considerado uma punição nobre. Assim, a morte de alguém por varíola não deve ser lamentada, mas ao contrário, deve ser aceita com alegria e gratidão. Daí origina-se outro de seus nomes, Alapadupé, ou seja, o que mata e a quem devemos ser agradecidos por haver morto. Alguns anciões dizem que Obaloaiê é o irmão mais novo de Xangô. De fato, o calor é comum às duas divindades, nas febres provocadas por Obaloaiê e no poder sobre o fogo de Xangô. Essa crença leva os devotos de Xangô a considerarem-se imunes à fúria de Obaloaiê e vice-versa. Daí a expressão: não há dano que o irmão mais velho possa infligir aos filhos do irmão mais novo. Esses orixás são tão familiares entre si que, segundo narrações tradicionais,
Obaluayê refere-se frequentemente a Xangô em tom de brincadeira, dizendo que quando este vai destruir uma única pessoa, faz um enorme alarde, com extraordinários efeitos de luz e som, como relâmpagos e raios, enquanto ele próprio destrói centenas de pessoas silenciosamente. Omulu está ligado ao interior da Terra, ou Nilu e Lé. E isso denota uma íntima relação com o fogo, já que esse elemento, como comprovam os vulcões em erupção, domina as camadas mais profundas do planeta. O que pode ser mais devastador que o fogo? Só as epidemias, as febres e convulsões lançadas por Omulu. Em diversos mitos ao redor do mundo, podemos observar que as divindades possuem muitos atributos físicos e comportamentais muito humanos, como raiva, vingança, amor, luxúria e etc. E essas narrativas míticas têm o poder de nos aproximar dos deuses. Entretanto, algumas divindades têm poderes que reforçam uma relação de distanciamento e muitas vezes de temor nas pessoas. E na condição de orixá das doenças, melhor dizendo, Omulu é visto com muito cuidado pelos praticantes das religiões afro-brasileiras. Afinal de contas, essa divindade tem grande poder de intervenção na vida, ao dominar os territórios da cura e da enfermidade. A história de que Obaluayê e Xangô terem uma certa rivalidade ou desavença também não é verdadeira, pois os mesmos eram melhores amigos. Em algumas regiões é considerado até que eram irmãos de diferentes mães. Quando Obaluayê estava de passagem em Oió com seu pequeno exército, algumas nações declararam guerra a Oió e a Xangô. Xangô, que já tinha ouvido falar da fama de Obaluayê, sabia que o poderoso guerreiro estava em seu reino. Foi pedir-lhe ajuda para que ajudasse na guerra. Obaluayê aceitou o pedido, pois ele e Xangô eram provenientes de Tapá, tinham a mesma origem. A partir daí, Obaluayê e Xangô se tornaram melhores amigos. Quando Xangô sumiu e se tornou orixá, e todos acharam que tinha morrido, escolheram temporariamente Obaluayê para ser o Alafim de Oió, pelo fato de ser o melhor amigo do antigo rei. Por este motivo, Obaluayê leva o termo Obá, ou seja, rei, em seu nome, e sua saudação é Kabê Esi ou salve a majestade. Ao contrário do que pensam, ele não é o rei da morte, dos mortos, do cemitério ou das almas que lá habitam. O que acontece é que, por ser o orixá que promove a cura para as enfermidades, automaticamente ele está sempre próximo a Iku, que é o orixá responsável por tirar a vida, pois ele promove a cura para aqueles que estão perto da morte. A relação de Omulu com a morte dá-se pelo fato de ele ser a terra, que proporciona os mecanismos indispensáveis para a manutenção da vida. O homem nasce, cresce, desenvolve-se, torna-se forte diante do mundo, mas continua frágil diante de Omulu, que pode devorá-lo a qualquer momento, pois Omulu é a terra, que vai consumir o corpo do homem por ocasião da sua morte. O calor também é uma propriedade de Obaluayê, como a febre. O corpo esquentando para expulsar a doença é Obaluayê agindo no corpo do ser humano, assim como o calor que vem das profundezas da terra. Por isso, todo tipo de sacrifício ou oferenda para Obaluayê deve ser feito durante o dia, nunca à noite, quando a temperatura está mais alta, durante o dia, que é melhor ser feito esse sacrifício, tá? Os poderes e magias de seu culto são usados contra todo tipo de enfermidades, mas particularmente contra doenças de pele, inflamações e doenças transmitidas através do ar que possam causar epidemias. Também são usadas para curar pessoas com problemas de convulsão, epilepsia e catalepsia. Esse orixá possui total controle sobre o Ajogun Arum, ou seja, doença, em que afasta este Ajogun, ou seres que lutam contra a humanidade da pessoa e das comunidades quando chamado, mas que também pode ser seu grande aliado quando decide punir alguém por roubar, por ser mau caráter e etc. E principalmente pelas coisas que esse orixá mais condena, que é o envenenamento, a mentira e a feitiçaria. Por esse motivo, em terras africanas, o Ibá de Obaluayê sempre fica afastado das cidades, para que esse orixá não puna as pessoas que agirem de forma que ele decida que mereçam uma punição. Referido como deus da varíola, Obaluayê certamente liga de volta a doença no corpo e as mudanças que ela traz.
porque ele tanto pune as pessoas com a doença e os recompensa com a saúde. Suas histórias e cerimônias frequentemente lidam com o corpo como um locus central da experiência para ambas as limitações humanas e poder divino. Da mesma forma, sua claudicação mítica evoca a ideia de viver em um constante estado de limitação e dor física, enquanto as pessoas apelam para ele para protegê-los da doença. O contraste entre o silêncio e fala, escuridão e luz, sigilo e revelação permeiam a adoração de Obaluayê. De acordo com a tradição, certas coisas devem permanecer secretas para sustentar seu poder ritual ou na sua função saudável. Por sua vez, a inadequada revelação leva à doença e outras manifestações negativas. Por outro lado, a revelação de informações adequadas pode fornecer ensinamentos e orientações importantes. Representada em narrativas sagradas como um transgressor e, em alguns casos, o próprio Obaluayê é condenado ao exílio porque ele quebrou o contrato social. A dor física de sua perna manca transforma a dor emocional do exílio. Só depois de passar muito tempo em isolamento ele retorna à sociedade. Em outros contextos, ele é elogiado como o mais justo de todos os orixás. Da mesma forma, ele é muitas vezes referido como a punição à ofensa de seres humanos. Seus festivais, vamos falar um pouquinho sobre a festa. Os festivais que são realizados no período de seca, que são direcionados ao Obaluayê Omulu, onde geralmente se espalham doenças pela cidade. Obaluayê, incorporado em um elegum, os sacerdotes e devotos saem pelas ruas da cidade, pedindo afastamento de doenças, para que a terra possa voltar a dar frutos e para que não falte alimento. Durante as procissões, os doentes se abaixam geralmente perante Obaluayê para que recebam magias e remédios para obter a cura. Em terras iorubás, normalmente são famílias, que por gerações os membros são iniciados para Obaluayê e têm a responsabilidade de manter vivo seu culto e passá-lo para gerações futuras. Uma parte das cerimônias para Obaluayê em Ifanhin passa-se no mercado. Isso se justifica pela presença neste local de um de seus templos, que tem a mesma forma das barracas do mercado, isso é, 4 pilastras e um simples telhado, onde o lugar consagrado ao Deus é coberto por uma grande panela de barro emborcada. Nos dias de festa, depois de passarem pelo riacho sagrado, os fiéis chegam cedo pela manhã e em grupo, vindos do templo principal. O axé de Obaluayê é trazido por uma mulher em transe, que caminha com passos incertos, seguida por aquelas que levam gamelas com alimentos. Um elegum possuído pelo deus a acompanha. Seu corpo é todo salpicado, dos pés à cabeça com pó vermelho. É chamado Ossum. Ele está envolto num grande pano vermelho bordado de búzios que cobre sua cabeça e esconde metade de seu rosto. O cortejo se dirige ao pequeno templo do mercado e coloca ao lado da panela de barro 2 lanças de madeira esculpidas e coloridas, os Okô de Obaluayê. O elegum dança por um instante ao som de um conjunto de 3 atabaques, diante dos seus fiéis que se prostram com a cabeça no chão. Os iniciados têm toda a cabeça recém-raspada, exceto um pequeno tufo na frente. Realiza-se em seguida uma refeição comum e no fim do dia forma-se novamente o cortejo, voltando ao templo principal, longe dos olhares indiscretos dos não iniciados. Durante o período de iniciação, os novos seguidores de Obaluayê são pintados com pontos e riscos brancos nos 7 primeiros dias, como durante a iniciação dos elegum de Xangô. É interessante constatar que esse costume continua a ser fielmente observado no Novo Mundo. Essas festas realizavam-se em um templo de Chapanã, que tinha o nome de um rio, Ide. Esse rio corria perto desse local, na região Aori, do lado nigeriano da fronteira. O templo consiste em um grande cercado rústico feito de estacas fincadas no chão, delimitando, em plena floresta, o espaço consagrado ao deus da varíola. No centro encontra-se um montículo de terra, sobre o qual uma panela de barro, a gerê, cujo fundo, cheio de orifícios, lembra as cicatrizes deixadas pela varíola, simbolizando a ação do rei dono da terra contra os malfeitores e os insolentes. 2 cabanas de estilo Holi ficam situadas, uma de frente à outra, nas 2 extremidades.
São choupanas concebidas para o clima dessa região com paredes de bambu e telhados de palha. Além delas, há um grande abrigo, sem paredes nem cercas, que servia como local de reunião, cozinha, abrigo às intempéries ou dormitório para as pessoas que vinham tomar parte da festa. A cerimônia tem por objetivo mostrar as primeiras danças dos iniciados em público. Na noite da véspera, há um aissum, ou seja, não dormir. Por volta das 8 horas da noite, os habitantes do culto de Obaloaiê ficam reunidos no grande abrigo, sentados sobre esteiras. Os iniciados ficam deitados no chão, com a cabeça raspada, ar ausente, vestidos com um pano bordado de búzios e amarrado no ombro esquerdo. Tem inúmeras pulseiras feitas de búzios amarradas ao redor dos pulsos e tornozelos, e trazem a tiracolo longos colares feitos de búzios de maneira a imitar as escamas de uma cobra. São chamados brajá aqui no Brasil, esse tipo de colar. Eles têm o rosto, as mãos e pés abundantemente salpicados de pó vegetal vermelho, o ossum. Os atabaques batem de vez em quando um ritmo vivo e intermitente, que anima alguns dos assistentes a dançarem por alguns instantes. Pequenas lamparinas de azeite de dendê ou fitila iluminam suavemente a reunião. À meia-noite trazem uma taça de barro contendo azeite de dendê, na borda da qual colocam mechas de algodão e acendem-nas enquanto as lamparinas são apagadas. Toda a assembleia senta-se ao redor e um dos responsáveis pelo culto põe-se a lançar substâncias e folhas sobre as chamas e pronunciam palavras constrangedoras. Suas mãos passam e repassam por cima do fogo, que ora brilha com muito clarão, ora crepita queimando as substâncias, ora vacila, parecendo extinguir-se, mas reaviva-se com novas doses de produtos e folhas. A assistência segue atentamente essas operações, mas a chama acaba apagando. A escuridão fica total e os assistentes soltam um grito prolongado. Quando as lamparinas são acesas novamente, a taça já não está mais lá. Todo mundo retoma um ar alegre e aliviado. A cinza resultante desse trabalho passa a ser misturada às beberagens e aos banhos rituais dados aos iniciados. Então é servida uma refeição acompanhada de bebedeira e as coisas acalmam-se um pouco. No dia seguinte, pela manhã, os iniciados fazem a tradicional, descem ao riacho, de maneira tradicional, que é já costume para eles, para as abluções, e no começo da tarde realizam-se as primeiras danças em público. Suas evoluções são acompanhadas pelas de seus iniciadores e de diversos sacerdotes de Obaloaiê, vindos dos templos nas aldeias vizinhas. Os transes manifestam-se com grandes gestos de braços, inclinações de corpos para frente e para trás, e com uma tal violência que os elegum parecem estar a ponto de perderem o equilíbrio. Os assistentes vêm logo amparar e abraçar seus corpos agitados. Logo os transes se acalmam e as pessoas, todos vão se inclinar diante do montículo de terra coberto pelo agerê e põem-se novamente a dançar. Pode-se observar o ar trocista e desligado dos mais velhos, em contraste da expressão concentrada e tensa dos iniciados. Estes têm uma vassoura nas mãos, chamada a África Ilewa, e no Brasil, Xaxará de Obaloaiê, símbolo da propagação e da cura das doenças. No Brasil e em Cuba, como na África, Chapanã é prudentemente chamado Obaloaiê e Omulu. No Brasil, a festa anual é o Olubagé, ou seja, comer a comida do Senhor, no decorrer da qual lhes são apresentados pratos de aperém, milho cozido enrolado em folhas de bananeira, carne de bode, galos e pipocas. São feitas e distribuídas no mínimo 9 iguarias da culinária africana, de comida ritual. Seus filhos devidamente incorporados e paramentados oferecem aos seus convidados e assistentes em folhas de mamona, ilará ou bananeira, aguedê, no sentido de prolongar a vida e trazer saúde. Obaloaiê é sincretizado com São Roque na Bahia e em Cuba, e com São Sebastião no Recife e Rio de Janeiro. As pessoas que lhes são consagradas usam 2 tipos de colares. O lajidiba, feito de pequenos discos pretos enfiados, ou o colar de contas marrons com listras pretas. Quando Deus se manifesta sobre um de seus iniciados, ele é acolhido pelo grito, Atotô.
Seus iaôs dançam inteiramente revestidos de palha da costa. A cabeça também é coberta por um capuz da mesma palha, cujas franjas recobrem seu rosto e as mãos brandindo um xaxará, espécie de vassoura feita de nervuras de folhas de palmeira, decorada com búzios, contas e pequenas cabaças que se supõe conter remédios. Dançam curvados para frente, como que atormentados por dores, e imitam sofrimentos, as coceiras e os tremores de febre. A orquestra toca para o Baloaê um ritmo particular chamado Opanigê, significando em Iorubá, ele mata qualquer um e o come, expressão que encontramos nas saudações que lhes são dirigidas na África. Na santeria, o Baloaê está entre os orixás mais populares. Sincretizado com São Lázaro e considerado particularmente milagroso, ele é homenageado publicamente com uma peregrinação do dia 17 de dezembro, quando dezenas de milhares de devotos se reúnem na igreja e leprosários de São Lázaro em El Rincón, na periferia de Santiago de Las Vegas, Havana. Comunidades Arará em Cuba e sua diáspora honram o espírito como Azojano. Ambas as tradições usam pano de saco em rituais para evocar sua humildade. O espírito também aparece em Palo como Pata de Enlhaga. Vou repetir, Pata Enlhaga. Na santeria é cultuado como Babaluayê. As narrativas e rituais que carregam a informação cultural importante sobre Babaluayê incluem vários temas recorrentes e interrelacionados. Nas Américas, as vasilhas de Babaluayê sempre têm vários buracos em suas tampas, permitindo a entrada das oferendas, mas também simbolizando a dificuldade de conter a doença completamente. Esses buracos são muitas vezes explicitamente em comparação com feridas, com as pústulas na pele do orixá. Essa permeabilidade também aparece no pano de saco e franja de ráfia, chamado mariô, para vestir o orixá, nos mostrando que a natureza das coisas é permeável. Fortemente associadas com a floresta e a estrada em si, as histórias principais e cerimônias relacionadas com Babaluayê envolvem movimento como um antídoto à estagnação. Em cerimônias Lucumi e Arará em Cuba, sua vasilha é ritualmente movida de lugar para lugar em iniciações importantes. Mas através desse movimento por espaços diferentes, Babaluayê aparece regularmente como um complexo, mesmo figura liminar que une vários reinos. Fortemente associado com ervas poderosas utilizadas para venenos e panaceias, ele é por vezes associado com o Ossan e os poderosos atos de magos. Fortemente associado com a terra e os ancestrais enterrados dentro dela, ele é às vezes honrado ritualmente com os mortos. Ao mesmo tempo, ele é amplamente incluído como um orixá ou um fodum, como o Arará tradicionalmente chama suas divindades em Cuba. Da mesma forma, os cães fortemente associados com Babaluayê movimentam da casa para a rua, para a floresta e para trás com relativa facilidade. A própria jornada de exílio e debilitação de Babaluayê e, finalmente, a restauração aborda a natureza cíclica de toda a vida. Embora esse tema de transcendência desempenhe um papel muito mais proeminente nas Américas do que na África Ocidental, também está presente lá em narrativas sobre epidemias que abateram sobre reis e reinos, apenas para encontrar alívio e remédio em Babaluayê. O Baloaê é identificado no jogo do Merindilogum pelos Odus Irossum, Ossá, Egilobon e representado materialmente e imaterial no candomblé através de assentamento sagrado denominado Ibá de Obaloaê. Ele representa o ponto de contato dos humanos com a terra e o Aie. Sua energia é manipulada para agradecer à terra pelo que ela oferece. Agora, para algumas vertentes dentro da Umbanda, existem diferenças entre o Omulu e o Baloaê, e essas diferenças podem ser sutis. Em terreiros mais tradicionais, ambos são aglutinados em apenas um orixá. Há casos em que um dos dois é aceito ou até ambos, sendo uma espécie de orixá dual. Há também terreiros que consideram que ambos derivam do orixá Chapanã, de onde o Omulu seria o orixá mais velho e o Baloaê seria o mais jovem. Para essas pessoas, a maioria das histórias conhecidas sobre o Baloaê não são originalmente dele, mas sim de Omulu.
Obaloaiê para eles não era filho de Nanã, consequentemente não era irmão de Oxumaré e Ieuá, e não tinha nenhuma doença, por isso Obaloaiê não usaria palhas em seu corpo diferente de Omulu. Era exatamente pelo fato de não ter doença que ele poderia controlá-las, fazendo com que seu poder entrasse no corpo das pessoas, tirando as enfermidades, ou por algum motivo causá-las a algum indivíduo. Dentro dos estudos teológicos desenvolvidos por Rubens Saraceni, as diferenças entre Omulu e Obaloaiê se dão por conta de vibrações energéticas. Enquanto Omulu está assentado no polo negativo, absorvedor, do trono divino da geração, Iemanjá está no polo positivo, irradiador do mesmo trono, irradiando a todo momento essa qualidade divina. E de outra parte, Obaloaiê está assentado no polo positivo, irradiador do trono divino da evolução, enquanto Nanã está no polo negativo ou absorvedor do mesmo trono, decantando e depurando em nós os desequilíbrios em prol da nossa evolução. Neste segmento da Umbanda, Obaloaiê se veste com palha de dendezeiro e Omulu se parece com o guardião do cemitério, de corpo alto, magro, usando capa e carregando uma foice. Na Umbanda, acredita-se que atua no processo de reencarnação e da evolução humana, sinalizando as passagens de um nível vibratório ou estágio de evolução para outro. Representa e irradia a vibração divina que promove a evolução contínua de todos os seres. Obaloaiê irradia o tempo todo energias sagradas que nos fazem dar um passo à frente, inclusive transmutando ou modificando de forma positiva todo e qualquer sentimento, pensamento ou energia contrária à nossa evolução. Essa atuação se dá através da luz violeta, essencialmente transmutadora, a frequência mais alta de todas as cores do arco-íris. Muitos associam Obaloaiê apenas à ideia do orixá curador, o médico sagrado da Umbanda, que ele realmente é, mas ele representa mais do que isso. Ele é o senhor das passagens de um plano para outro, de uma dimensão para outra, de um estado ou condição para outra, e mesmo do espírito para a carne e vice-versa. Obaloaiê nos dá sustentação energética e divina para que alcancemos o próximo passo do caminho evolutivo. Ele nos encaminha para dar um passo à frente e deixar para trás o que não serve mais para a nossa vida, despertando em nosso íntimo o desapego, a perseverança, a humildade, a paciência e a sabedoria adquirida com a experiência. Já o Omulu na Umbanda Sagrada, nessa de Rubens Saraceni, distingue-se de Obaloaiê e seria o orixá que rege o equilíbrio na criação, sendo o guardião da vida nos campos da morte. É rigoroso, porém compreensivo. Para a Umbanda, o orixá Omulu é a presença de Deus garantindo a vida e a geração. É a profundidade da terra, e ele atua paralisando processos que vão contra o propósito maior, gerando estabilidade e equilíbrio aos seres. Ele é considerado responsável pela passagem dos espíritos do plano material para o espiritual, e também é tido como um orixá que faz uma espécie de triagem no momento do desencarne. As irradiações de Omulu garantem o equilíbrio da criação, pois atraem para seu campo todos os seres que se desequilibraram e passaram a atuar de forma desvirtuada, atentando contra qualquer dos sentidos da vida. O magnetismo de Omulu rege a morte física, ou seja, o instante seguinte à passagem do plano material para o plano espiritual, ou desencarne. Mas Omulu não traz a morte, como alguns parecem imaginar. Na verdade, ele representa a morte daquilo que atenta contra o sentido da vida e da geração, que é bem diferente. E também não traz a doença. Ele traz sim a morte da doença, eliminando o desequilíbrio e o vício. Assim é possível restaurar a saúde geral dos seres desvirtuados e desequilibrados, saúde espiritual, moral, mental, emocional e física. Em resumo, para a Umbanda Sagrada, a Umbanda desse segmento da Umbanda Sagrada, Omulu representa a morte no sentido de trazer o fim a um estado de doença ou de desequilíbrio e sempre para a preservação da vida, no sentido mais elevado da palavra. Assim, quem de alguma forma atenta contra a vida do semelhante está matando o sentido da geração, da vida. Tudo isso é atraído para o campo de Omulu, pois dessa forma ele irá acionar seu fator paralisador sobre aquele ser desvirtuado. Agora vamos sair um pouco da Umbanda, Vamos falar agora dos filhos de Omulu Obaloaiê. Seus filhos parecem ter mais idade do que realmente têm, por conta da entidade ser mais velha.
e agem como se tivessem idade avançada. Seus filhos são doces, mas reclamões, dramáticos, rabugentos, pessimistas, teimosos e um tanto mal-humorados, que adoram exibir seus sofrimentos, daqueles que procuram um caminho mais longo e difícil para atingir algum fim. Podem se tornar deprimidos e depressivos, achar que nada pode dar certo, que nada está bom. Pensam que só eles sofrem, que ninguém os compreende. Não possuem grandes ambições. São reprimidos, amargos e vingativos. É difícil relacionar-se com eles. Parece que os filhos de Omulu são pessoas que possuem muitos defeitos e poucas qualidades, segundo essas fontes que eu busquei aqui. Mas eles têm várias qualidades, e uma qualidade pode compensar qualquer defeito. Eles são extremamente prestativos e trabalhadores. São amigos de verdade, são do tipo que tiram a própria roupa do corpo se for preciso. Às vezes são doces, mas geralmente possuem manias de gente mais idosa, como a rabugice. Mas não se enganem, de uma hora para outra, seu grande senso de humor aparece e se torna uma pessoa afável e amável, contrariando seu comportamento anterior. Quando querem, fazem e ajudam a todos sem exceção. Alguns sofrem com muitos problemas de saúde que se arrastam por anos, geralmente desde criança ou desde o nascimento. Outros são extremamente saudáveis. São fiéis, dedicados e amigos de verdade. Podem ter premonições e seus filhos têm um pensamento de pessoas maduras, o que ajuda a não agirem como crianças ou serem irresponsáveis. Gostam da ordem, da disciplina, gostam que as coisas saiam de maneira que planejaram. Não são pessoas de levar desaforos para casa e nem de falar pelas costas. Odeiam fofoca e vulgaridades do gênero. Os filhos de Obaloaiê são irônicos, secos e diretos. Os descendentes desse orixá são muito independentes e têm a necessidade de crescer com suas próprias forças e recursos. Muitas dessas pessoas, devido à influência de seu orixá que comanda os eguns, podem ter experiências sobrenaturais, como visões, sonhos e etc. São extremamente fiéis a uma causa. A justiça para os filhos de Omulu não é a dos homens, e sim a de Olorum. São super limpos, vaidosos, ao contrário de muitos arquétipos, são na maioria muito bonitos, se não fisicamente, espiritualmente, e ainda têm uma grande afinidade pela atração que exercem nas pessoas. Têm uma capacidade mental atualizada de seu tempo. Raramente adoecem e, quando adoecem, se recuperam mais rápido ainda. Segundo Pierre Verger, o arquétipo de Obaloaiê é o das pessoas com tendências masoquistas, que gostam de exibir seus sofrimentos e tristezas, das quais tiram uma satisfação íntima. São pessoas que são incapazes de se sentirem quando a vida lhes corre tranquila. Podem atingir situações materiais invejáveis e rejeitar um belo dia todas essas vantagens por causa de certos escrúpulos imaginários. São pessoas que, em certos casos, sentem-se capazes de se consagrar ao bem-estar dos outros, fazendo completa abstração de seus próprios interesses e necessidades vitais. Obaloaiê andou por todos os cantos da África, muito antes, inclusive, de surgirem algumas civilizações. Do ponto de vista histórico, Omulu é a idade anterior à idade dos metais. Peregrinou por todos os lugares do mundo, conheceu todas as dores do mundo, superou todas. Por isso ele se tornou o médico dos pobres, pois muito antes da ciência salvava a vida dos necessitados. Durante a escravidão, só não pôde superar a crueldade dos senhores, mas de doenças livrou muitos negros, e até hoje muitos pobres só podem recorrer ao Omulu, que nunca lhes falta. Agora vamos passar para os deuses relacionados, tá? Com a aglutinação de orixás, com vários orixás parecidos, sendo cultuados como apenas um, promovida pela diáspora africana, Obaloaiê é constantemente confundido com o Vodum Sapatá e especialmente com o orixá Omulu, difundido até que são a mesma divindade. Cada hora a gente vê em várias fontes que são distintos e outras que são uma divindade única, tá? Muitas vezes isso ocorre principalmente pelo motivo dos dois orixás terem domínio sobre cura e doenças e os dois usarem o xaxará. Outro fator que promove essa confusão é de que Obaloaiê era chamado como Olu, ou filho da Olu, mas pelo fato de sua mãe se chamar Olu, enquanto o orixá Omolu receber esse nome com o significado de filho do Senhor, Omo, filho, Olu, Senhor, já que Omulu é filho do próprio Oxalá.
Outro resultado da diáspora foi a adição de palhas em suas vestimentas, resultante pela mistura de cultos, com o Vodun Sapatá e com o Orixá Omulu, que originalmente usam palhas, diferente de Obaloaiê, que em seu culto original não usa. No Brasil, esse orixá é comumente associado às imagens de São Roque e São Lázaro. O primeiro santo tem seu martírio ligado a toda uma vida dedicada ao tratamento dos que eram acometidos pelos males da peste negra. Por outra via, São Lázaro aparece ligado ao Omulu por ter sido ressuscitado por Jesus Cristo, mesmo estando enterrado por vários dias. Quanto aos símbolos, a sua dança, ou seja, o Opanigé, cuja tradução é "ele mata qualquer um e come", expressão também conhecida em terras africanas, né? Essa dança, o Obaloaiê dança curvado para frente e faz menção aos 5 sentidos humanos e à terra, como que dizendo que é ele quem é o dono da terra e dos sentidos. Seu elemento é a terra quente. Para a Umbanda sagrada, né, uma vertente da Umbanda, seria a terra úmida para o Obaloaiê e terra seca para o Omulu. Quanto às cores, suas cores, melhor dizendo, podem ser violeta, roxo, também o branco prateado, bicolor de branco e preto, ou tricolor vermelho, branco e preto, ou ainda o roxo, já falei, né? Enfim. Sua saudação, Atotô, que significa silêncio, né? Acalme. Então, Atotô Obaloaiê, silêncio para o grande rei da terra. A segunda-feira é o dia da semana que lhe é consagrado. Nesse dia, o chão do adro da igreja de São Lázaro, na Bahia, é coberto com pipocas, que as pessoas passam com seus próprios corpos para se preservarem de possíveis doenças contagiosas, associando assim numa mesma manifestação a sua fé e a força do Deus africano e do santo católico. Ainda sobre seus símbolos, né, a gente tem a vestimenta de palha de dendezeiro, a lança de madeira, indicando sua ligação com a guerra, já que quando humano ele era um guerreiro, uma pequena cabaça com feitiços para dar às pessoas que estão doentes, e o xaxará, que é a espécie de cetro de mão feito de nervuras de palha de dendezeiro, enfeitado com búzios e contas, em que ele capta das casas e das pessoas as energias negativas, bem como várias doenças, impurezas e males sobrenaturais. Essa representação nos mostra sua ligação à terra. Na Nigéria, os Owo-Erindilogun adoram Obaloaiê e usam no punho esquerdo uma tira de Igbosu, um pano africano, onde são costurados cauris ezó, ou búzios. A roupa de Obaloaiê é feita com um pano vermelho e pode usar incrementado com preto ou branco. Em sua roupa também é colocada magias, para que quando as pessoas cheguem perto desse orixá, a doença vá embora. A coloração do vermelho é um pouco mais clara, assim como a de Xangô. No Brasil, com a mistura do culto de Obaloaiê com orixás que usam palhas, ele usa uma vestimenta de palhas de icô, que é uma fibra de ráfia extraída do Igi Ogorô, a palha da costa, elemento de grande significado ritualístico. Sua presença indica que algo deve ficar oculto. É composta de 2 partes, o filá e o azé. A primeira parte, a de cima, que cobre a cabeça, é uma espécie de capuz trançado de palha da costa, acrescido de palhas em toda a sua volta, que passam da cintura. O azé, seu assó e co, ou roupa de palha, é uma saia de palha da costa que vai até os pés em alguns casos. Em outros, acima dos joelhos, e por baixo dessa saia vai um chocotô, uma espécie de calça, também chamado calçulu, em que oculta o mistério da morte e o renascimento. Nessa vestimenta acompanham algumas cabaças penduradas, onde carrega seus remédios. A palha da costa é mais encontrada no norte do Brasil. 7 folhas mais usadas para o Obaloaiê são o Euê Ibolé, ou gervão roxo, o Euê Reré, ou fedegoso, o Atorinã, ou sabugueiro, o Eué Iará, a mamona, o Eué Odã, a samambaia, o Afon, que são espécies de ervilhas, né, grãos leguminosas, o Tamandê, que é a arnica brasileira ou candeia. Quanto às ofertas para Obaloaiê Omulu, o alimento mais associado é a pipoca,
que faz menção às várias marcas que a varíola deixou em seu corpo. Para fazer uma pipoca para Omulu, use o milho de pipoca, azeite de dendê e lascas de coco. Estoure o milho em uma panela com o azeite de dendê, coloque a pipoca em um alguidar e enfeite com lascas de coco e arrume em um alguidar para ficar bem bonita. Você pode ofertar também a ele inhame pilado, feijão, farinha de milho, azeite de dendê, picadinho de carne de bode, velas brancas, violetas ou roxas, crisântemos brancos, cipreste e coco branco coberto com mel. As proibições alimentares das pessoas dedicadas ao Obaloaiê são, como na África, carne de carneiro, peixe de água doce de pele lisa, caranguejos, banana prata, jacas, melões, abóboras e frutos de plantas trepadeiras, ou seja, não oferte essas oferendas para ele também. Assim como os dedicados não têm esse tabu, você também não ofereça para o orixá, tá? Mesmo estando próximo aos domínios da morte, as oferendas reservadas ao Omulu nem sempre são realizadas em cemitérios. Geralmente parte do universo ritualístico desse orixá acontece em lugares mal iluminados, cavernas e troncos de árvores que já morreram, ou são entregues no cruzeiro das almas no cemitério. Quanto ao Omulu, dentro da estudo da Umbanda Sagrada, né, dessa vertente da Umbanda, também pode ser feita na praia, na areia seca. Outra forma de cultuar essa divindade é ajudando pessoas doentes, tá? E também ajudar a curar as doenças do mundo que estão ao nosso alcance, né? Ou seja, você fazendo a sua parte para tornar o mundo um lugar melhor, também é uma maneira de cultuar esse orixá. Eu acredito até que você tomar uma vacina, você está impedindo também uma doença de propagar. Também é uma maneira de você respeitar os outros e cultuar esse orixá. Usar a máscara na pandemia e etc, né? Agora vamos partir para a oração. Só que antes de eu passar a oração para vocês, eu já lembro vocês que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então todos esses links que eu estou deixando são links que você pode olhar para ver tudo que eu falei aqui, tá? E como de costume, quando eu trago um orixá, ao invés de trazer uma oração, eu trago um ponto que eu gosto. Eu vou passar um que é muito conhecido aqui para vocês. Vocês já devem conhecer, obviamente. É cantado até pelo Martim da Vila. Então, vamos passar para esse ponto, tá? Meu pai Oxalá é rei, venha me valer. Meu pai Oxalá é rei, venha me valer. E o velho Omulu Atotobaloaiê. E o velho Omulu Atotobaloaiê. Atotobaloaiê, Atotobaba. Atotobaloaiê, Atotô é orixá. Atotobaloaiê, Atotobaba. E Atotobaloaiê, Atotô é orixá. Bem, gente, não repara que eu não sei cantar nada, mas fica, de qualquer maneira, tá entregue de coração, tanto para o orixá quanto para vocês, tá? Então, me despeço de vocês. Mais uma vez eu lembro aqui, deixa seu like, tá? Deixa seu comentário e aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.